Muitas gestantes me perguntam, doutora, quando que eu vou fazer um ultrassom? A resposta é, assim que você descobrir que você está gestante, já é o momento de você fazer um ultrassom. Porque no primeiro ultrassom, a gente vai ver se é um fetinho, se é dois, né? Se é um embrião, se é dois embriões, se está dentro do útero certinho, porque existe gravidez ectópica, se está bem viável, se não tem um descolamento. Então, na realidade, o primeiro ultrassom é assim que a mulher descobre que ela está grávida. O segundo ultrassom, muitas vezes, é no morfológico de primeiro trimestre, que é de 11 a 14 semanas. O terceiro, geralmente, é de 18 a 24, que é o morfológico de segundo trimestre. Por que tem de primeiro e de segundo? O de primeiro é para ver riscos, né, de cromossomopatias, de síndromes. Não quer dizer que o bebê vai ter síndrome, mas dá para ver o risco de ter, né, para calcular o risco, tá? Outra coisa importante, no segundo trimestre a gente vê a formação, por exemplo, a formação do rim, se o rim está em sua localização normal, se o rim está em tamanho normal, a gente vê a parte anatômica dos órgãos, tá? Onde está o estômago, onde que está a bexiga, se está tudo certinho, os pezinhos, mãozinhos, a gente vê tudo no morfológico de segundo trimestre. Claro que ele não é 100%, nenhum exame é 100%. Tá? Isso é muito importante, porque tem muitas gestantes que acham que vem e vai ser 100%. Tem coisas que não tem como detectar, porque a gente vai detectar a maioria das coisas, tá bom? Outra coisa importante é quando fazer o outro ultrassom. Então, ó, primeiro ultrassom assim que a mulher descobre a gravidez, o segundo morfológico de primeiro trimestre, que é de 11 a 14, são todos muito importantes que sejam feitos. Depois tem o morfológico de segundo trimestre, que é de 18 a 24 semanas. Depois tem a ecocardio fetal, que é com aproximadamente 28 semanas. Quem deve fazer ecocardiografia fetal? O que é uma ecocardiografia? É o estudo detalhado do coração do bebê. Todas as gestantes devem fazer, tá? Faz parte da rotina do pré-natal. Todas devem fazer. Você sabia que má formação cardíaca é muito mais frequente do que síndrome de Down, por exemplo? Muito mais, umas 8 vezes mais frequente, tá? Então, isso é muito importante. Então, todo pré-natal é realizado, tem que ser realizado a ecocardiografia. E você sabe que poucas pacientes vêm fazer esse exame. Mas, gente, é muito importante, porque muitos problemas dá para a gente avaliar antes e saber o que vai ser feito. Isso é muito importante. Depois da ecocardiografia fetal, muitas vezes, hoje em dia já se indica ao morfológico de terceiro trimestre. Nossa, doutora, quanta coisa! Pois é, de terceiro trimestre, para a gente fazer uma avaliação do crescimento dos rins, se está indo tudo bem, do cérebro fetal. Também é visualizado o cérebro fetal no segundo trimestre, mas no terceiro é bom para ver se está indo tudo ok, tanto com o cérebro, com os rins e também com os outros órgãos. Muitas pacientes também deixam para fazer um ultrassom no final, que chama Doppler, né? Já no terceiro trimestre, a gente também já faz o Doppler, né? E também muitas vezes no segundo. Então, o Doppler é para ver a oxigenação fetal, tá? E para a gente ver como que tá a vascularização placentária, o risco de hipertensão arterial, o risco de trabalho de parto prematuro. Isso daí que eu tô falando, risco de trabalho de parto prematuro, risco de hipertensão, dá para fazer no segundo trimestre, entre 20 e 26 semanas. Junto com o ultrassom de segundo trimestre, a gente avalia o risco de prematuridade. Prematuridade, gente, é hoje o maior problema em medicina fetal, em medicina neonatal, porque morrem aproximadamente 1.000 bebês por dia por prematuridade. É o que mais dá problema, é a prematuridade. Então, se existe um exame que pode também calcular o risco de prematuridade, esse exame de 20 a 26 semanas, que a gente faz a medida do colo. Só que não adianta só fazer a medida do colo uterino. Existe um programa que é patenteado pela Fetal Medicine Foundation, que você coloca daí qual é o risco. Além de você fazer a medida, vai sair no laudo qual é o risco de ter um trabalho de parto prematuro.
E também no segundo trimestre se vê o risco também de ter um problema de subir a pressão, né? Risco de uma eclâmpsia, de uma pré-eclâmpsia. Isso é muito importante. No primeiro trimestre, além das cromossomopatias, a gente também vê o risco de subir a pressão também, de fazer uma eclâmpsia grave, uma pré-eclâmpsia grave, que é aquela que ocorre antes de 34 semanas. Então, você vê, é tanta coisa que a gente vê, tá? E no final, a gente tem que ver a quantidade de líquido, o peso do bebê sempre é realizado, sempre visto, e principalmente fazer um Doppler no final, lá com 37, 38, para a gente não ter tantas surpresas, porque eu já vi paciente vir sem líquido nenhum com 37 semanas, ou ter uma insuficiência placentária. Então, gente, na realidade, então só revisando para vocês, lógico que existe protocolos de várias universidades, tá? Tipo, tem protocolo da USP, tem protocolo do Hospital de Clínicas, tem protocolo da Unicamp. O que eu gosto, tá, de fazer é assim que a mulher descobre, fazer um ultrassom. O morfológico de primeiro trimestre, então, que é de 11 a 14 semanas. O morfológico de segundo, que é de 18 a 24, preferível lá de 20 a 24, porque dá para ver o risco de trabalho de parto prematuro e também o risco, né, de uma pré-eclâmpsia e outras patologias. Depois a ecocardiografia fetal, né, que é para detalhar o coração do bebê com 28 semanas, tá, aproximadamente. Depois o morfológico de terceiro trimestre, 32 semanas aproximadamente, né, 32, 33. E depois no final fazer um Doppler, que além de fazer uma revisão, também vai ver a oxigenação e todos os outros detalhes do bebê, tá? Claro, vocês podem tirar dúvidas, tudo que vocês quiserem perguntar, eu estou à disposição. Lógico que existem outros protocolos. Eu estou falando a minha visão como fetóloga, tá? A minha visão, tá bom? Lógico que tem pessoas que falam, não precisa fazer ultrassom. Isso não existe, não precisa, tá? Não precisa fazer, é muito importante fazer. Antigamente, eu nunca esqueço, gente, que uma vez eu fui fazer um parto, por isso eu comecei a fazer ultrassom, porque quando eu me formei em medicina, eu fiz 8 anos só como obstetra, eu não sabia fazer ultrassom. Aí eu fui aprender a fazer, tirei o título de especialista em ultrassom e comecei a fazer. E depois eu vi que era mais importante ainda eu entender melhor o feto. Aí eu fui fazer medicina fetal. E hoje, então, eu faço ginecologia obstetrícia, ultrassom e medicina fetal, para mim poder ter uma globalização, para mim poder entender mais detalhadamente o binômio materno-fetal, tá bom? Um grande abraço para vocês e espero que eu consegui tirar algumas dúvidas, mas se ficaram dúvidas, a gente volta a falar detalhadamente sobre cada exame desse. E um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Inscreva-se no meu canal, tá bom? Dá um like aí, tá bom? Um beijão!